Caleidoscópio está de volta ao vivo aqui na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. O bate-papo aqui de hoje é sobre o nível de dificuldade das provas do Enem. A edição 2015 do exame vai acontecer nos dias 24 e 25 de outubro e tem mais de 7 milhões de inscritos. Essa semana, então, teremos edições especiais dedicadas ao Enem. Se você tem dúvida ou quer dicas aí de especialistas, não perca o bate-papo no estúdio. Você pode mandar seu comentário pelo Twitter, Facebook, Instagram, telefone e WhatsApp. E quem sabe, né, você não leva aí algum presente dos nossos parceiros, olha só. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí pra você o telefone da bitela. Camisas Clé e pizza, galera. Então vá lá, aproveite e participe. O papo aqui no estúdio, o nível de dificuldade aí das provas do Enem, né? Quer participar com a gente? Dá tempo? Tá só começando o nosso bate-papo, então fique à vontade, chegue mais. Ô Sandra, pulei você, né? Você acabou não falando aí sobre o grau de dificuldade. Em linhas gerais, pra você, que tipo de análise você faz do grau de dificuldade, assim, da prova? A prova do Enem hoje ela é dividida, né, em 3 habilidades ou básicas, ou operacionais ou globais. Isto é, a prova ela tem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Né? São 25% de questões fáceis, 50% de questões medianas e 25% de questões difíceis. Pois então, aí já vamos começar então a pegar essas coisinhas aí, essas dicas. O que é considerado uma questão fácil e uma questão difícil? Como é que isso é feito? Como que isso é feito? O INEP ele tem um banco de questões do Enem, certo? Para o Enem. Essas questões elas são todas pré-testadas. Então é nesse pré-teste é que você vê o nível de dificuldade da questão. Então, todas as questões que são muito fáceis e muito difíceis são descartadas, não vão para o Enem. E aí, quem faz essa questão para enviar para o INEP são professores, do Brasil inteiro, de redes públicas e particulares, universidades ou não. E essas provas são, no caso, esses testes são testados em alunos de 2ª série e de, geralmente, 1º ano da universidade, tá? Para ver o nível de dificuldade. Como que isso é feito? Né? Aquelas questões que os alunos mais acertam, elas são consideradas fáceis. Aquelas questões que menos acertam, logicamente, as mais difíceis e as medianas. Daí a necessidade de um aluno saber fazer uma prova calibrada. Porque o Enem ele não quer só que o aluno acerte, não computa com apenas aquelas questões em que o aluno acerta, como era geralmente a universidade. Você acertou 10 questões, você tem 10 pontos. Então, o Gabriel ele pode fazer uma prova que ele acertou 100 questões e o colega dele pode ter feito uma prova em que ele acertou 105 e o Gabriel pode ter uma nota maior do que a do colega. Exatamente. Por quê? Porque eles não querem só que a prova, eles não medem a capacidade do aluno só pelo número de questões que ele acerta. Eles medem também a coerência da prova. Então, o aluno, ele tem que acertar questões fáceis, médias e difíceis. Se ele acerta uma questão fácil e acerta uma questão difícil, vamos supor, Gabriel, você vai fazer a prova, você acerta 5 questões. Dessas 5 questões, você acerta 2 questões fáceis e 3 difíceis. E o seu colega acerta 2 fáceis e 3 medianas. O seu colega terá uma nota maior do que a sua. Por quê? Porque essas 2 questões do Gabriel são as 2, no caso, difíceis, são consideradas chutes. Sim. Não significa que você não vai ganhar pontos, porque existe essa discussão de que o aluno que chutou, ele não ganha ponto nenhum. Não.
Não deixe questão em branco. Você não deve deixar a questão em branco de forma alguma. Não é por aí. Por quê? Deixa eu só Porque dar uma todas pausa. as questões são pontuadas. Gabriel, você já tinha escutado falar sobre essa metodologia do Enem? Já, né? sim. O que você acha disso como estudante? Eu acho que é meio complicado, assim, de mensurar as questões. Essa aqui é fácil, média, difícil, porque na hora ali é muito corrido, né? Você tem pouco tempo para administrar as 90 questões, mas é muito momento ali, no emocional, e eu não acho muito... um pouco justo, você coerente. acha justo? De certa forma, eu não acho justo, porque é o momento do aluno. Porque ele pode saber a matéria, mas errar porque ele está mal emocionalmente, ele não está preparado fisicamente para as 4h30 ou 5h30 de prova, dependendo do dia. Então, eu acho que depende. Eu não... Legal. Denise, porque essa é uma técnica que é usada desde 2009, né? Essa metodologia. A TRI, né? Que é a Isso. Teoria da Resposta ao Item, né? Que é uma dica que eu dou para o Gabriel, né? O Gabriel não vai saber, como nenhum aluno vai saber, quais são as questões fáceis e médias e difíceis na hora. O que você precisa, Gabriel, na hora é o quê? É dar uma folheada na prova. Você não pode ficar parado em uma questão. Vamos supor que a primeira questão seja questão difícil, porque elas não vêm em ordem. Se nós soubéssemos que a prova viesse em ordem, fáceis, médias e difíceis, não, as questões estão embaralhadas ali na prova. Ou seja, o estudante não tem nenhuma dica, por exemplo, aquele texto que é maior, pode ser que tenha um grau de dificuldade maior pela interpretação, nada. Pode ser de grau de maior dificuldade para ele, que talvez tenha uma dificuldade em ler um texto maior. Sim. Não pelo fato de ser a questão mais difícil. Talvez aquela questão foi uma questão que teve, lá no pré-teste, um grande número de acertos. Sim. Né? Nem essas questões, por exemplo, que envolvem mais de uma disciplina, por exemplo, né? Porque às vezes o estudante considera como um peso maior, já que estão me cobrando de 2 disciplinas, sei lá, biologia, química, por exemplo, né? Não necessariamente. As questões mais intertextuais, geralmente, são questões que vão cobrar uma habilidade maior. Uma vez que o Enem cobra o nível de competência e habilidade do aluno, né? Mas não significa que é aquela questão. Então, se o aluno está lá na questão número 1, vamos supor que a questão número 1 seja uma questão difícil. E ele começa, ele tem condições, como você, Gabriel, de responder aquela questão, né? Você sabe, eu sei, eu dou conta. E você começa ali, né? E você está numa tensão grande, logicamente, e você quer responder aquela questão, vai até para uma questão de honra, né? E ele fica ali 20 minutos naquela questão. O que vai acontecer? Vão chegar as questões fáceis, pode ser que você tenha um tempo que não seja suficiente para você pensar naquelas questões fáceis. Então, o tempo que você gastou naquela questão, que é uma questão difícil, e você vai errar depois uma fácil, talvez não valeu a pena, porque se você tivesse acertado a fácil, você obteria um maior número de pontos na prova. Denise, e você? Observa, assim, os seus alunos. Aqui a gente pegou o Gabriel como exemplo. E os seus alunos com relação a essa metodologia, assim? Muitas vezes eles questionam a prova. O que você sente? Na verdade, na maior parte, eu vejo que os alunos até concordam com esse quesito. Uma vez que ele vem se preparando ao longo do ano, e ele acha justo isso. Porque ele pensa exatamente a questão do chute, vamos dizer assim. Ele pensa assim, estou me preparando ao longo do ano. Tenho praticamente 10 meses para me preparar. Nesse quesito, ele está adaptado à questão da prova. Lembrando que o Enem, ele não depende apenas do conhecimento. Ele depende do conhecimento e do domínio da prova. A questão da habilidade. Até o domínio da prova, isso, o conhecimento da prova. Lembrando, mais uma vez, que as questões, elas trabalham o cotidiano do aluno, propondo situações problema. Um outro detalhe que eu gostaria de abordar, inclusive, é a questão do controle do tempo na prova. A prova, ela demanda concentração, boa leitura, interpretação de enunciado, argumentação. É necessário isso, interpretação de esquemas. Então, o controle do tempo, ele é essencial. Legal. Denise, vamos deixar pra gente falar sobre controle do tempo, que a gente já entra naqueles ansiosos também. Sim. No próximo bloco. Vamos ouvir música? Vamos lá? Te convido, hein, você que tá aí em casa também, a ouvir música com a gente. Hoje, tio Barney aqui no palco do Caleidoscópio, trazendo um sonzão aqui pra gente, né? Vamos lá de mais uma? Vamos lá. Vocês vão mandar aí agora pra gente.
Para todos os estudantes, aqueles que esperam dias melhores do futuro aí, né? Então vamos lá. Vamos lá de dias melhores. Tio Barney no Caleidoscópio, bora lá. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. Oh, oh. Vivemos esperando um dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando